Então, olha o propósito no coração de Davi. Davi sentiu no coração de construir uma casa para o Senhor, porque ele habitava em palácios muito lindos, cheios de pedras, cheios de portas grandes, e ele se sentiu então ali, um desejo no coração dele de construir um lugar, porque ele via que o tabernáculo era simples demais para a presença de um Deus Todo-Poderoso. E na verdade, esse desejo de construir o templo, agora a gente vê que foi Davi que sentiu esse desejo no coração, e o Senhor aprovou esse desejo, e Deus só não aprovou que Davi construísse o templo, mas ali em 1 Crônicas, versículo 28, versículo 6, e me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi e eu lhe serei por pai. O Senhor falando então a Davi que poderia ser construído um templo, um lugar aonde ali o Senhor visitaria o povo de Israel. Saíram, deixaram de ser nômades, passaram a ser monarquia, e agora a presença de Deus continua se manifestando em um local. Até aqui tudo bem? Faz um like aí então. Podemos seguir? Amém? Então vamos lá. É muito texto bíblico, irmãos, mas nós precisamos voltar para isso aqui, para construir esse entendimento. E glória a Deus, porque nós somos o povo da Bíblia. Nós precisamos realmente nos aprofundar nisso. Então, o templo passa a ser agora o local aonde o povo de Israel vai buscar a Deus. A partir dali, quando se constrói o templo, então o povo começa a viver essa vida de templo, essa vida de ir àquele lugar, né? Todo o povo de Israel se dirigia àquele mesmo lugar. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 5, acompanha comigo essa leitura, aonde Deus agora, Ele oficializa aquele lugar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então o Senhor, Ele responde, né, a Salomão. Salomão faz ali a festa da inauguração do templo, e Deus fala com ele, que agora, se o povo que se chama pelo nome dele, buscar a face dele, a presença dele, ele vai ouvir aquela oração feita naquele lugar, né? Então, a gente vê que foi formando ali um conceito de presença de Deus ligada a um lugar específico. A presença de Deus se manifestava, ou poderia se manifestar numa nuvem, num arbusto, num templo, num monte, e agora se cria e se forma dentro do contexto de Israel um lugar específico, não mais vários lugares, mas ali naquele templo. E aí, meus irmãos, há alguns contextos dentro disso aqui, a gente não vai precisar aprofundar mais, porque a gente já sabe que o povo de Israel, ele começou a viver uma cultura de templo, e ali naquele templo se faziam sacrifícios, se cultuava, se aprendia, né? E isso durou muitos anos na história de Israel, né? O primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi construído, e o povo de Israel continuou ainda buscando a Deus naquele lugar. Quando a gente chega então no tempo de Jesus, como era a vida religiosa no tempo de Jesus? Se você ler todos os evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele teve uma vida também de templo, de buscar no templo, de ir no templo. Você vai ver em Lucas capítulo 2, versículo 41 e versículo 42, que o templo era o lugar da presença de Deus,
Desde os profetas antigos, desde os reis antigos, a cultura continuou ali, buscando a Deus naquele templo. E ainda que se tivesse acontecido algo, entrado reis, o povo de Israel sido dominado por uma outra cultura, existia ali o templo e o local da adoração. Então, quando Cristo vem, era comum para um judeu ir ao templo. Vamos acompanhar isso na palavra do Senhor, Lucas 2, 41 e 42. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa.